Boa tarde, boa tarde. Vamos começar mais uma resenha de mercado junto com o César Casolari. Deixa eu só convidá-lo aqui para entrar na nossa live. Deixa o César aceitar. Boa tarde, César. Tudo bem? Fala, professor, tudo bem e você? Tudo certo. Vamos começar mais uma resenha de mercado. E já estou vendo que bastante rostinho aqui conhecido aqui. Um abraço aí, Pietro. Vamos falar aqui um pouco hoje sobre o mercado. Para começar, falar primeiramente sobre os Estados Unidos, né? Conexão caiu. Oi, tá ouvindo, César? Agora sim. Boa. Vamos lá. Então vamos começar então a nossa resenha de mercado, primeiramente pelos Estados Unidos, para não perder o costume. E Bora lá. o que aconteceu por lá essa semana que tá dando o que falar? Pois em primeiro lugar boa tarde aí para todo mundo. Estamos voltando aqui para o Instagram, que sempre foi a nossa casa aqui. Resolvemos fazer hoje por aqui e vida que segue. Vamos aí, resenha número 69, né? Estamos falando aí, perdi o comecinho aqui, o Instagram me deixou um pouquinho no mudo, mas bora lá. Bom, o Trump está seguindo com a estratégia dele de dar uma marretada primeiro e conversar depois, né? Ele veio com a ideia de tributar, tarifar no caso, né? Não é tributar, é tarifar em 25% os produtos de minério e alumínio de praticamente todos os parceiros comerciais dele. Não vou me alongar muito, porque vou falar bastante disso na parte de China, e quando chegar lá vocês vão entender por que a gente vai falar de China em relação a minério e aço. Mas ele veio aí com uma tarifa de 25% sobre esses produtos. Não é tão ruim para o Brasil assim, porque a gente não produz muito aço nem alumínio, o maior produtor do mundo é a China, e a gente vai chegar lá. Mas, de novo, né, ele tá. Essas tarifas vão bater de frente em Canadá, México, que são os dois grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, e alguns outros países que também vamos falar. Vamos ver o que vai dar isso, vamos discutir isso lá em China. E o segundo assunto importante dos Estados Unidos, que é o nome da nossa resenha de hoje, que é pé no freio, diz respeito ao CPI e ao PPI nos Estados Unidos, que vieram acima das expectativas, ou seja, os índices de inflação esperado vieram acima do que o mercado estava prevendo ali, né? O CPI veio em 0,5 em janeiro, então foi um aumento de 0,5 em relação a dezembro, no ritmo mais forte desde 2023. Todo mundo estava esperando ali por volta de 0,3, no máximo 0,4, veio 0,5. Lembrando que o Fed parou de cortar os juros, justamente porque vinha antecipando essa situação de uma inflação mais forte nesse período, ou mais resiliente, né? Não que ela esteja subindo tanto, mas ela não está caindo como o Fed previa. Tanto que o Jerome Powell, que é o chairman do Fed, né, o presidente do Fed, disse que a economia está forte, o mercado de trabalho segue sólido e temos o luxo de poder esperar. Olha, eles têm o luxo de poder esperar e deixar que essa dinâmica restritiva volte a funcionar e fazer a inflação recuar novamente. Qual que é o problema agora para o Fed lá nos Estados Unidos? Antes eles tinham um presidente em fim de mandato, um presidente que não tinha mais tanta força, que já vinha demonstrando fragilidade, tanto física quanto política, e que não tinha por que forçar uma economia a crescer, porque ele tinha pouco tempo para colher esses frutos. Então estava fácil para o Fed, era só deixar a economia ir morrendo, né, diminuindo de dinâmica aos poucos, que o Fed conseguiria cortar os juros. Agora com o Trump, que é um novo presidente, né, só de ser um novo presidente, o cara já quer mostrar serviço, já quer mostrar o PIB crescendo, as pessoas melhorem e tal. Não só é um novo presidente, como é o presidente Trump, que é daquele jeito dele, que ele fala que é Make America Great Again, e todos esses slogans de campanha dele, e tudo que ele faz leva a ter mais atividade nos Estados Unidos, que é o oposto do que o Fed quer. O Fed quer menos atividade, quer que aumente o desemprego, para poder cair a inflação, para ele poder voltar a taxa de juros para o aceitável nos Estados Unidos e principalmente a inflação volte a 2%, que é a meta do Fed para o ano.
Então esse vai ser um problema, vai ser um embate entre Fed e governo federal, muito provavelmente. Os Estados Unidos ficando cada vez mais parecido com o Brasil. É bom que daqui a pouco a gente pode fazer uma pauta só e tudo que a gente falar para um vai servir para outro. Né? Com certeza. E tem que lembrar que os Estados Unidos ele tem uma potência, sempre muito forte para manter a economia em alta. Então, mesmo que as coisas comecem a cair lá, eles têm muita tecnologia, têm muita mão de obra, têm muitas parcerias no mundo inteiro. Então, tudo isso faz com que dificulte a questão ali de abaixar a inflação. Então, é uma guerra ali que estão tentando controlar no monetário ali uma coisa que precisa ser feita em conjunto para ter força suficiente. A economia americana ela é muito pujante e apesar de que a inteligência artificial ela vem para poder ajudar a ganhar produtividade. Produtividade reduz a inflação. Porém, não é um negócio de curto prazo, é um negócio imediato. Mas vamos acompanhando para ver o quanto que isso vai mudar o jogo ali nos Estados Unidos. E a gente tem também ali a China, né, que teve essa guerra do aço ali com os Estados Unidos. Acho que a China é o principal país ali a ser afetado, né? Pois é, então, por que a gente deixou esse assunto para a pauta de China? Porque a China, durante muitos anos, foi o maior produtor de aço e alumínio do mundo. Por quê? Porque tinha um mercado imobiliário muito grande, muita gente querendo comprar, incentivado pelo próprio governo a comprar mais imóveis. Então eles tiveram um boom de construção, tanto construção civil no geral, tanto imobiliária, quanto de infraestrutura, ponte, hidrelétrica, e tudo isso precisa de aço e alumínio. Então a China começou a ser o maior produtor, maior importador de minério, por exemplo, do Brasil, sempre foi a China, sempre não, né, nos últimos 20 anos para cá, e eles criaram uma indústria siderúrgica de aço e alumínio gigantesca. Só que o que aconteceu depois da pandemia? Eles pararam de crescer, eles pararam de construir tanto quanto construíam antigamente, e estão lá com essa capacidade de produção gigantesca sem poder usar dentro do próprio país. O que eles fizeram então? Começaram a fazer contratos para exportar essa produção, para exportar tanto o minério quanto o aço para o resto do mundo. Quando menos gente quer comprar uma coisa e você tem muito, o que acontece com o preço dessa coisa? Cai, obviamente. Então o preço do aço e do minério começaram a cair, do aço e do alumínio, desculpa, começaram a cair muito, e a China conseguiu exportar muito mais para o resto do país, para o resto do mundo, o que é muito bom. Porém, os Estados Unidos sempre tiveram tarifas em cima do aço e do alumínio chinês. Sempre, não é de agora do Trump. Eles sempre tiveram tarifa. Então, o produto chinês sempre foi mais caro nos Estados Unidos. Então, o produto ficou tão barato no mundo, o que a China fazia? Exportava para o Canadá, exportava para o México, exportava para o Brasil, exportava para a África do Sul, exportava para alguns países, e esses países exportavam para os Estados Unidos numa tarifa mais baixa do que a taxação que era feita para a China. O que o Trump está fazendo agora é taxando a China indiretamente. É só isso. Então não é uma taxação para o resto do mundo. A briga ali, a briga comercial é com a China. A China é o maior competidor dos Estados Unidos em várias fronteiras desde que os Estados Unidos surgiram. Nem a Rússia competia economicamente, por exemplo, com os Estados Unidos. A Rússia, né, a União Soviética, nunca conseguiu competir economicamente. Competia militarmente, competiu politicamente ali pelos países próximos, militarmente, já falei e tal. Mas a China compete tanto comercialmente com os Estados Unidos, como em termos tecnológicos, na fronteira do pensamento tecnológico, né, da construção tecnológica. Então é o maior adversário que os Estados Unidos já teve, e o Trump está indo para cima, principalmente desse setor de desenvolvimento chinês. O que ele espera com isso? Colocar em colapso esse negócio. Ele quer que a China entre em colapso no setor de alumínio e minério e aço. É bom para a gente? É péssimo para o Brasil. É péssimo. A Vale vai sofrer, as siderúrgicas vão sofrer, a gente exporta muito minério para a China para fazer o aço, a não ser que a gente tivesse a capacidade aqui de fazer um aço mais barato ou tão barato quanto, isso seria bom para a gente, né? Porque a gente conseguiria produzir o nosso próprio aço, exportar para os Estados Unidos. Tudo bem que aí negocia uma tarifa ali mais baixa, enfim. De qualquer maneira, essa a intenção do Trump, né? Por trás dessas tarifas. Ele fala uma coisa e a gente tem que tentar desvendar o que ele quer, né? Ele nunca fala o que ele quer de verdade. Ele fala uma coisa maluca e a gente tem que correr atrás para entender o contexto ali. E foi mais ou menos isso que a gente tentou passar aqui nesse setor China da nossa resenha. Lembrando
que o Trump ele tem uma característica de tomar decisões não necessariamente com as melhores econômicas, né, mas sim, pelo menos de curto prazo e óbvias. Ele faz sempre esse ataque de forma pensada ali, usando de estratégia e utiliza a política ali como um meio para isso. Então a gente sabe que ele está fazendo isso não é porque vai beneficiar um pouquinho mais aqui os Estados Unidos ou não. Ele quer minar a China para poder aumentar esse diferencial que tem entre os poderes, né? A gente sabe que a China e os Estados Unidos hoje têm brigado cabeça a cabeça ali, né, nessa disputa, e a China, ela tem se tornado, a gente, quem não acompanha muito, né, de perto, não está muito atualizado, a gente tinha aquela visão de que a China era aquela que fazia aquele monte de brinquedo de 99 que quebrava, mas aquilo ali já se passou há muito tempo. Hoje a China ela é uma potência em tecnologia, tem público interno para poder desovar muita coisa que ela produz e, e por isso ela se torna sempre ali um grande adversário dos Estados Unidos. E os Estados Unidos quer minar isso e vai fazer todas esses ataques quando for necessário. Querendo ou não, ele não está olhando muito ali se vai afetar o Brasil ou não, se a Europa, o que a Europa vai pensar. O Trump sabe que ele não quer saber muito, não liga muito para a opinião das outras pessoas, não. Ele quer ver que os Estados Unidos esteja sempre melhor que estava antes, meio que custe ao que custar ali. E ele ganha muito apoio popular de uma boa parcela ali da população americana para poder fazer isso, né? Com certeza. E agora, quando a gente olha para. E lembrando, só uma coisa que me ocorreu aqui agora, o Estado americano que tem o maior sindicato de trabalhadores que trabalham com alumínio e aço nos Estados Unidos fica em qual estado? Pensilvânia, que foi o estado swing state que praticamente deu a vitória para o Trump. Então, assim, ele não é bobo. Ele tem jeito de bobo, cara de bobo, mas realmente ele está fazendo uma coisa ali para o eleitorado dele que foi importante na vitória dele, por Tem exemplo. umas falas bobas, né? Mas tem tudo É. uma razão por trás. E quando a gente fala ali, a gente citou um pouco, né, também sobre a zona do euro, a gente viu ali que, da mesma forma ali que teve essa redução ali na China, também a zona do euro também está passando por uma queda na produção industrial, né? E faz tempo, hein? E já está no segundo ano que a produção industrial da Europa cai, não é nada assim que chame tanta atenção de uma forma geral, vamos falar aqui de cada dois países, principalmente, especificamente, que estão sofrendo bastante, mas caiu, é uma espécie de recessão que passa a Europa, não está conseguindo aumentar a produção industrial, está tendo vários problemas de exportação, principalmente, não está conseguindo exportar, está perdendo essa guerra com a China, mas de muito, e a produção lá em 20 países da zona do euro caiu 1,1% em dezembro na base mensal. No resultado que saiu aí durante a semana, o resultado é pior que as expectativas, que era uma queda só de 0,6%, e a Alemanha e a Itália foram aí os puxadores das más notícias. A Alemanha, a maior potência industrial lá da zona do euro, encolheu 2,9%, e a Itália, que não é a das maiores potências, mas ainda assim tem um PIB enorme para a quantidade de pessoas que eles têm, caiu 3,1%, ou seja, nos dois países a produção industrial vem caindo bastante. Isso ajuda a inflação deles a voltar para a meta, eles estão bem adiantados em relação a isso, das regiões que a gente cobre é a que está mais próxima da meta e que a taxa de juros se encontra num patamar mais baixo. Mas é preocupante por isso. É preocupante porque a inflação está caindo muito, porque mesmo com os juros baixos, eles não conseguem recuperar a produção industrial lá na Europa. Ela segue caindo, vamos ficar de olho. Mas notícia ruim de novo também para o resto do mundo e um pouquinho para o Brasil também. Com certeza. E falando aqui também sobre a Argentina, né? A invasão da Argentina no sul, a inflação baixa. A gente viu que nas últimas semanas ganharam destaque as notícias de que os argentinos estão invadindo as lojas do Brasil, aproveitando a forte valorização do peso argentino frente ao real, um cenário que veio bem diferente dos últimos anos que a gente estava acostumado agora com a Argentina, né? Pois é, a invasão antes era a invasão brasileira, né? Quem teve a oportunidade de ir para a Argentina nos últimos anos chegava em Buenos Aires e só via brasileiro na rua, acho que em Bariloche também, os caras até batizaram de Brasiloche, né? De tanto brasileiro que tinha lá. E agora a situação inverteu, né? O jogo mudou. O peso se valorizou muito frente ao real e para os argentinos o Brasil ficou muito mais barato do que a própria Argentina. Então eles estão invadindo ali as regiões próximas da Argentina. Aproveita, vai na praia, mas eu acho que teve uma loja
eu não lembro se foi Centauro ou se foi aquela outra de esportes também, que foi a maior venda global seguida por vários meses, porque os argentinos chegam lá e raspam a loja, compra tudo que tem direito, porque tá metade, às vezes um terço do preço do correspondente lá na Argentina, tudo por causa do câmbio e também por causa da inflação. Né? A inflação na Argentina vem caindo bastante. Como a gente previu, olha só, os oráculos aqui, a gente falou lá por outubro, mais ou menos, do ano passado, que ia começar o ano na Argentina e a inflação ia ficar abaixo de 100%. Olha aí, foi exatamente o que aconteceu. Mas não foi nenhuma mágica, né? Era simplesmente porque a gente sabia que os índices mensais mais pesados de novembro e dezembro de 23 iam sair do cálculo, então os últimos 12 meses iam ficar um pouquinho mais baixos, e pela lógica ia ficar abaixo de 100%. Foi isso que aconteceu. A Argentina teve um dado de inflação que foi o mais baixo dos últimos 4 ou 5 anos, se eu não me engano, ficou em 2,2, ainda é alto, né? Mas frente ao que eles estão vivendo, está caindo. O penúltimo tinha sido 2,7, agora veio para 2,2. E o Milei está ali às voltas com. Primeiro, ele começa a ganhar um pouco de louros ali pelo que ele vem fazendo na Argentina, mas ao mesmo tempo ele está chegando num momento decisivo do governo dele, que é seguir aprofundando as mudanças que ele vai ter que fazer, porque ainda não chegou aonde ele precisa chegar, não é nem onde ele quer, onde ele precisa chegar para essa situação se manter na Argentina, e ele vai ter que enfrentar o grande problema da Argentina, que é a questão cambial, que é a liberação do câmbio na Argentina. Hoje a Argentina não tem câmbio liberalizado, tá, gente? No Brasil aqui, se você quiser mandar um dinheiro para fora, você abre uma conta, pode ser na XP, pode ser em alguma concorrente, abre uma conta no exterior e manda dinheiro para lá. Na Argentina não é tão fácil assim, as pessoas não conseguem tirar dólares de forma tão fácil, tem várias regras, vários impeditivos, e isso é bom para o país, porque fica mais difícil tirar dólar de lá, mas ao mesmo tempo é ruim, porque cria uma pressão para quem quer tirar dólar. Quando isso for cair, muito provavelmente vai ter uma saída de dólares grande, represada ali. E é isso que o Milei está tentando enfrentar. Ele quer garantir que saiam poucos dólares quando isso acontecer, ou fazer isso de uma forma controlada, ou fazer de uma forma seletiva, de ir liberalizando aos poucos. Enfim, não sou o presidente da Argentina, não tenho que me preocupar com isso, mas tenho que me preocupar com as repercussões disso, e as repercussões disso aqui no Brasil vão ser ok, assim, né? Para a gente é bom que a Argentina consiga liberalizar o câmbio, porque melhora, inclusive, a relação comercial do Brasil com a Argentina. Tem muito exportador que está com o dólar preso lá, a gente consegue repatriar um pouco também, enfim. Mas a grande questão do Milei para esse próximo ano, para os próximos anos. Lembra que a gente falou semana passada que a nota da Argentina está lá, CCC, né? Tá, provável default de dívida pública, justamente porque a S&P acha que o problema cambial está ainda muito complicado de ser resolvido, enfim. Esse é o desafio da Argentina para os próximos períodos. Não, Mas na inflação, tá. com certeza, mas para a gente também é importante lembrar que não é só uma questão econômica necessariamente, mas a Argentina ela é muito próxima ao Brasil numa questão de imagem da América do Sul para o exterior. Né? Então, para quem já ouviu essa piadinha, ele já viu, mas tem muita gente que acha que a capital do Brasil é Buenos Aires. Então, assim, querendo ou não, para as pessoas, né, lá fora, tem uma imagem de que a Argentina passa por uma situação ruim, mancha também o nosso nome ali, porque a gente, querendo ou não, nós somos latinos, todos nós. Então, eles agrupam a gente ali num cenário que pode ser visto de forma pejorativa, de forma ruim. E, obviamente, estou falando isso, quem precisa saber bem sobre o Brasil, sobre a Argentina, sabe quais são as capitais. Mas desde que as pessoas tenham essa percepção, diminui tudo, até mesmo o fluxo de turismo. Sim. Né? E, querendo ou não, obviamente em proporções menores, mas gera impacto também aqui para a gente. Então, sempre que a Argentina piora, ela carrega o Brasil um pouco para baixo. Da mesma forma também que ela subir, ela vai levar também essa visão lá para fora. E a gente precisa muito de dinheiro gringo, não só a gente, a Argentina, né, que você está falando dessa questão cambial, nós todos aqui latinos precisamos da entrada, da injeção do dinheiro do hemisfério norte ali aqui no Brasil e na Argentina para poder impulsionar a nossa economia, né? Então isso é Com muito certeza. importante. E aqui no Brasil também a gente viu que o IPCA avançou 0,16% na comparação mensal, abaixo da sazonalidade para o mês, né, devido ao pagamento do bônus da usina de Itaipu nas tarifas de energia. Né? A gente viu que, de novo, voltando para a energia como um problema no Brasil. Né? Se não é a seca, volta para a inflação. Né?
a gente acabou batizando aqui essa especial de janeiro de Garrincha, por quê? Para quem não conhece aí, para quem só conhece, né, Cristiano Ronaldo e Messi, o Garrincha foi um grande driblador que existiu no Brasil, jogou obviamente no Botafogo quase a carreira inteira, e ele tinha um drible que ele deixava a bola parada e ele ia com o corpo para um lado, o zagueiro acompanhava ele, depois ele pegava a bola e passava. É exatamente isso que esse PCA de janeiro é. O governo está aí se vangloriando, 0,16 é o melhor índice para o mês de janeiro dos últimos 20 anos e tal, parece uma coisa ótima, mas como o professor falou, a gente teve esse bônus de Itaipu, a gente falou sobre o bônus de Itaipu aqui quando saiu o IPCA 15, tem 2 semanas, ele foi creditado na nossa conta, ou seja, diminuiu nossa conta, isso diminui a classe habitação do IPCA, que é uma das classes que são medidas ali nas regiões metropolitanas em que o IPCA é medido, e ele reduziu 0,46% o índice de uma forma geral, que é muito, seria mais de 0,60 no mês, ou seja, esse mês de fevereiro não teremos o bônus de Itaipu e voltaremos, né, aonde a bola estava do Garrincha, né? O Garrincha levou a gente para um lado, quando ele voltar para a bola, a marcação volta para cima da bola e a gente vai ver de novo o IPCA subindo, infelizmente, mas nos últimos 12 meses cedeu de 4,83 para 4,53. O bônus de Itaipu é gigantesco, gente, é muito grande. Ele conseguiu ceder a inflação em 0,40 ou 0,36, não me lembro agora do número exato, do IPCA total. Então é uma mudança muito grande. Vamos ficar de olho. O próprio Banco Central, como eu disse semana passada, já falou que não vai conseguir cumprir a meta, vai ficar acima da meta, do teto da meta de inflação nos próximos 6 meses. Então é Garrincha. Foi um drible que deu certo aí em janeiro, mas não deve funcionar nos próximos meses, aí sim, diferente do Garrincha, porque o drible dele sempre funcionava. Com certeza. E uma novidade que também na parte de, para quem olha para os investimentos gringos, quando a gente estava falando, tem um índice que chama MSCI, né, que é o Morgan Stanley Capital International. Ele é um índice, tem uma série de variedades para poder medir as ações, os ativos dos países. E teve aqui algumas alterações, principalmente que para o Brasil não teve nenhuma adição, mas serão excluídos 6 nomes, que isso, mais uma vez, prejudica também a entrada de recurso aqui no Brasil, né? Então, são elas a Stone, Hapvida, Cosan, o Inter, né, o Banco Inter, Ipera e a CSN. Né? Então, são 6 nomes aí saindo dessa lista. E por que isso é importante aqui para a gente, né? É porque quando esses nomes saem dessa lista, eles começam a receber menos recursos, porque você pode tanto investir diretamente nesse índice, que já faz com que caia a entrada de dinheiro para essas ações, como também ele sai um pouco do radar individual ali específico. Quem está lá fora vai começar a olhar com um olhar diferente ali, pior, para essas ações. Então, tem uma tendência à saída de dinheiro dessas ações, e saindo dinheiro dessas ações, obviamente, também sai dinheiro do Ibovespa, né? Pois é, o Ibovespa que na semana está subindo 1% mais ou menos, né? A gente gosta de passar aqui os indicadores. No mês está caindo um pouquinho, 0,23, mas no ano a gente está positivo ainda, 4,63, muito por conta desse fluxo que o professor falou. Fluxo de dólar em fevereiro estamos em 120 milhões, não é muito, mas é melhor que zero, ou negativo, como estava o ano passado inteiro. E em 2025 o saldo está positivo em 6,7 bilhões. O S&P está subindo quase 2% agora, na semana, no mês, quase 2%, e no ano, 3%, ou seja, as bolsas estão reagindo bem ao começo do ano, ao novo governo Trump e, inclusive, ao Brasil, né? A gente terminou o ano passado muito pessimista com a Bolsa, e esse ano o gringo está colocando dinheiro aqui, eu acho que, olhando para o mundo, de novo, né? Olhando para o mundo inteiro, o Brasil é o menos pior, para os emergentes, no caso, né? Olhando para os emergentes, o Brasil ainda é o menos pior, estamos numa situação relativamente controlada, mas lembrando que tem a venda da Cosan, de Vale, enfim, está nesse bololô aqui, mas continua entrando dinheiro, felizmente. Por quê? Vamos lá para a maior explicação de todos, o nosso querido juros de 10 anos nos Estados Unidos está caindo 2% esse ano, olha que beleza. Então, os juros futuros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 2%, libera mais dinheiro para o risco, libera mais dinheiro para os mercados emergentes, isso reflete também no nosso DI futuro, apesar de tudo, ele está caindo quase 7% desde o começo do ano para cá, ou seja, as taxas futuras, em média, caíram 7% no Brasil. É uma excelente notícia.
apesar de tudo, né? E isso fez com que a curva ficasse reta, né? A gente falou isso na semana passada. A curva de juros de curto prazo e a de longo prazo estão praticamente no mesmo patamar, né? É uma precificação que o mercado faz, demonstrando aí, né, depois de várias, a gente rodar o nosso modelinho e colocar aqui no chat GPT e perguntar para ele, tá, o que significa isso, né? É óbvio que é uma brincadeira, mas a nossa interpretação é que o mercado acha que durante o governo Lula não vai haver mudança. É mais ou menos isso que a curva de DI futuro nos mostra. O dólar também está caindo bastante esse ano, diferente do ano passado. Terminamos no 6,50, acho que chegou, né? 6,40, É, não lembro. Chegou a caminhar. chegou a bater os 6,50. E agora já caiu esse ano 7,44. Quanto que está agora aí? Acho que está 6,70, 6,74. 6,73 agora. 5, É, desculpa. 5,73. 5,73. 5,73. E o dólar no mundo inteiro também está se desvalorizando. Isso ajuda muito na nossa cotação aqui. E por último, o nosso querido IFIX, quem está acompanhando aqui, rezando para ele voltar a subir. No ano está caindo 3,40, mas essa é a primeira semana. Não sei como é que está agora, mas quando eu olhei estava mais 0,11. Pode ser que tenha Tá meio negativo. agora, para cima. Opa! Hoje, Então vamos lá, IFIX. voltou a subir aqui. Ontem a gente teve uma queda muito forte em diversos ativos, né? A gente viu que sofreu muito, mas hoje a gente já vê uma recuperação ali que são aqueles movimentos exagerados, né? Que a gente vê, sai uma notícia, todo mundo sai, faz alguma coisa muito grande, todo mundo vai ficar desesperado. Tem uma movimentação, mas da mesma forma que caiu bem ontem, hoje está subindo muito forte. Então, vários indicadores ali, vários índices, várias ações que sofreram ali, né, na data de ontem, hoje já estão recuperando. Então, né, a gente passou aqui por vários ativos, viu que tem uma movimentação muito grande, mas que a gente sempre fala, e é mais importante que o investidor que quer ficar protegido, que quer ter a sua, a sua carteira, o seu patrimônio ali de uma forma mais tranquila, não é você simplesmente colocando no ativo mais seguro, mas sim fazendo uma distribuição que consiga ali refletir os riscos do mercado dentro da sua carteira de forma que fique equilibrada. Então, para que ele ganhe, para que ele possa bater o mercado. Se você só vai para o ativo mais seguro, você sempre vai ficar num limitador. Agora, quando você consegue colocar isso dentro de uma carteira bem distribuída, bem alocada, de acordo com o seu perfil, com seus objetivos, isso faz com que você consiga bater o mercado de forma consistente. Obviamente, um dia ou outro, uma semana ou um mês ou outro, ele vai ter ali um desequilíbrio, mas quando a gente olha numa visão de carteira, olhando para todos os ativos, a gente vê que isso é o que funciona melhor para que você possa ter ganhos consistentes. E para isso que estamos aqui, eu, César Casolari, e toda a equipe da Maralto, para poder te ajudar a escolher quais são esses ativos, entender quais são os seus objetivos também e como que você atinge ele da melhor forma. Então, fala aqui com a gente e a gente quer ter esse prazer de poder conversar, te explicar todos os detalhes, como vocês viram aqui hoje, para que a gente possa traduzir o que esse monte de número, um monte de notícias vai interferir na sua carteira. E voltamos na semana que vem trazendo novidades, não é isso, César? Vamos trazer novidades. Fica ligado aí nas nossas redes sociais. A gente quer saber aí mais ou menos o que vocês estão pensando. É isso aí, queremos te ouvir. E então voltamos na semana que vem. Um abraço, pessoal. Bom final de semana. Aproveitem e até mais. Até mais, professor. Bom final de semana.